A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos. Eu quero meditar hoje sobre o assunto um Deus justo. E para nós meditar, vamos meditar em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Essa é a condição do homem, condição de Deus. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabemos que Deus é maravilhosamente justo. E se você tem colocado algo nas mãos de Deus, com certeza Ele vai fazer algo certíssimo. A palavra justo é a equidade, né, da justiça, é conforme a justiça, a razão, é reto, é íntegro. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é justa também, assim como o seu autor, que é o próprio Deus, é justo. Eu vinha meditando, o Senhor nos dando uma mensagem que falava sobre que Deus fez justiça agiu por José e não pela mulher de Potifar. Quem conhece a palavra do Senhor sabe que a mulher de Potifar o caluniou porque José não quis ceder a seu desejo carnal. Então Deus agiu por José, porque Deus é justo. Deus não agiu pelos irmãos de José, que eram injustos, mas agiu por Jacó, que Jacó, mesmo achando que seu filho estava morto por mentira de seus irmãos, Deus honrou e abençoou toda a família, porque Jacó foi justo. Aparentemente, Jacó fez uma acepção de pessoa. Não, Jacó foi justo, deu a túnica para José, porque ele era justo, porque José obedecia à palavra de Deus. José obedecia o pai, honrava o pai, e os demais estavam desonrando o pai. Aleluia. Deus foi justo com Daniel, e não pelos colegas de trabalho de Daniel, que a Bíblia nem menciona o nome deles, que a Bíblia fala que eram os príncipes, eram os que estavam mais perto do rei, que se levantaram então a perseguir Daniel. Mas o Deus justo agiu por Daniel, assim como agiu por José. O Deus justo agiu por Mardoqueu e não por Amã, que armou a forca para Mardoqueu. É somente ler a Bíblia. Você que não sabe onde está escrito, você pode procurar até na internet. Hoje é fácil você procurar onde está escrito. Estou só resumindo uma palavra. Deus agiu, o Deus justo agiu pela esposa. A esposa que se chamava Abigail, esposa de quem? Do homem mau, chamado o injusto Nabal. Ele foi injusto com o rei Davi. E o nome dele significava louco. E Deus agiu então por Abigail, porque ela era uma mulher justa. Aleluia. Deus agiu então por Davi e não pelo invejoso rei Saul, que não suportou a presença de Deus na vida de Davi, do homem humilde de Deus. Era um homem, segundo o coração de Deus, era um homem humilde. Então, Deus justo age com justiça. Aleluia. Deus agiu pela rainha humilde Esther, e não pela arrogante rainha Vaste. Deus é justo. Atrás de uma vítima existe um opressor, oculto ou não, quem sabe à vista de todas as pessoas. Mas muitas vezes existe o opressor oculto, e a palavra do Senhor diz que Deus quebranta o opressor. Ele é especialista em quebrantar o opressor. Então, se o teu problema está difícil,
com pessoas arrogantes ao teu lado. Você confia no Deus justo. Ah, mas está demorando a justiça de Deus. A justiça de Deus não demora, ela é na hora certa. Então, nós é que somos apressados e não queremos esperar muitas vezes a justiça de Deus. Claro que temos que lembrar da misericórdia, mas Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Amém, queridos irmãos? Então, que nós possamos confiar no nosso Deus justo. Quando você é caluniado, o que a Bíblia diz? Que o justo não se justifica. Então, a nossa tendência humana, eu já vi pessoas dizer, eu vou tirar limpo, eu não vou aguentar isso. Deixa que Deus tira limpo. Deus se encarrega, a palavra de Deus se encarrega em fazer a palavra de Deus ter o seu valor. Então, a palavra do Senhor é que vai ser firme na tua vida, é que vai realizar a palavra de Deus justificando você. Então, não se preocupa, durma em paz. Se você tem se preocupado, Deus está demorando a minha vitória, seja qual for a área da sua vida, Deus é Deus justo. E já está chegando a hora do Apocalipse, já está se cumprindo em muitas áreas das nossas vidas. Deus está exaltando o humilde, está abatendo o soberbo, estamos vivendo já o início do Apocalipse. Mas a Bíblia diz ainda, aleluia, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E se ele falou que vai limpar, é porque ele vai limpar. Existem justiças de Deus que acontecem todos os dias. Mas existe o juízo final também, que você precisa ler Apocalipse para ver o que vai acontecer no juízo final. Muitas pessoas vão fazendo as coisas e acham, para mim não está acontecendo nada, eu fiz tal coisa. Mas a justiça de Deus vem. Desde que tu semear o amor, vai vir, sim. Quem sabe você diz, mas eu fiz tanta coisa boa e agora eu estou colhendo coisas ruins. Deus não é injusto. Na hora certa você vai colher os frutos bons que você semeou. Com certeza você vai. Aleluia. Então creia na tua vitória. Não desista. Você está na mão de um Deus justo. Cuide para não semear o mal, também para não colher o mal. Mesmo que se arrepender, muitas vezes pode ter a pena amenizada, como existe até nas justiças humanas. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então, mas mesmo assim eles conseguem fazer uma pena ser amenizada conforme o comportamento do preso. Imagina o nosso Deus Todo-Poderoso pode amenizar sim a tua situação mediante um arrependimento. Porque o arrependimento é que traz a garantia de que o sangue de Jesus tem poder, vai passar na sua vida e vai lhe purificar. Então, com certeza vai ser amenizado. Paulo perseguiu o povo de Deus. Ele se converteu, o que aconteceu? Ele foi perseguido também. Mas com certeza, com a graça de Deus, ele venceu. Quem sabe Deus curou ele das dores, muitas dores, quem sabe ele ia sentir muito mais. Deus deu vitória quando pensavam que ele estava morto com as pedradas, ele se levantava milagrosamente. Então, olha, que uma colheita nas mãos de Deus é muito melhor, porque nas mãos do inimigo não tem misericórdia. Então, Deus é justo. Confie que Deus é justo e vai julgar sua causa, o seu problema. Deus é poderoso, Ele não falha na sua justiça. Ele é fiel e Ele espera que nós sejamos justos também. Isso que é o mais difícil. O ser humano, a tendência a não ser justo desde criancinha, porque está dentro da natureza humana. Agora, se nós mortificarmos as obras da carne, nós vamos ser pelo menos um pouco parecido com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Ser justo, procurar ser justo, procurar obedecer o que é certo.
o que é certo da palavra de Deus, o que é justo na presença de Deus. Porque justo na presença dos homens, justo na ideia que os homens acham que é justo, não é. A justiça de Deus é totalmente diferente. Ah, mas Deus é amor. Sim. Quando aconteceu em Noé, no dilúvio, com Noé, o que aconteceu com Noé? Deus foi injusto com aqueles que se afogaram, com aqueles que morreram? Não, porque Deus avisou. Eles teriam escape. Eles poderiam não ser condenados à morte, mas não puderam entrar na arca. Por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus salvou Noé, porque Noé estava corretamente fazendo a vontade de Deus. Então, que nós possamos entender o que é ser justo na presença de Deus, não nos nossos pensamentos. Amém? A justiça de Deus, tu vai conhecer através de lendo a palavra, você vai ver que Deus é justo e está prestes a acontecer, aleluia, que nós possamos dizer Maranata, o arrebatamento, e no arrebatamento vai acontecer a justiça de Deus também. Quem for fiel vai subir, e quem não for, quem for virgem louca vai ficar, mas as prudentes vão subir. Então não esteja na condição de virgem louca, não arrisque a tua salvação, não deixe a tua salvação em jogo, procure o que é a justiça de Deus, comece nas mínimas coisas, quem sabe devolver um troco lá, quem sabe achou um dinheiro, e sabe para quem devolveram uma carteira cheio de documento, né? Mas tem dinheiro ali. Seja justo em pequenas coisas que você acha que não é ser justo. Seja justo. Comece nas pequenas coisas e vai lendo a Bíblia e que você vai entender o que é ser justo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Quero deixar então esta mensagem. Deus é justo e Ele age retamente, Ele é íntegro. E se você está passando um problema, para encerrar, vamos falar sobre Jó, mas rapidinho. Você pode ler o livro de Jó. Vamos ser justos para falar que nós temos que aprender a ler a Bíblia. Jó foi justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele era um ser humano, mas ele pode fazer. Então não diga que eu sou ser humano e eu não consigo ser justo. Jó era um ser humano, ele não era um anjo. Então, a justiça veio sobre ele. Mas por que ele sofreu? A justiça veio. Deus deu em dobro o que ele passou. Ele ganhou. O que ele perdeu, ele ganhou em dobro. Então, Deus foi justo com ele. Na provação. Em todas as áreas da vida de Jó. Então, se você está passando uma luta, eu deixo então essa palavra para você. Não esqueça que Deus é justo. Amém? E divulgue então esse canal da irmã Rosane Alves da Silva, para que o nome do Senhor Jesus seja propagado. Amém? Dê o seu joinha também e se inscreva no meu canal. Amém? Glória a Deus. Deus recompense você.